Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, hoje a professora resolveu fazer uma aula diferente, tá bom? A gente vai falar sobre um artista brasileiro. Quem já viu esse artista? Alguém já viu? De repente você não conheça ele, mas conheça alguma obra dele, você já viu em algum lugar, algum desenho dele, né? Porque é muito característico, é muito marcante. Ele gosta de fazer um grande colorido, né? Tá? Utiliza bastante formas geométricas, tá bom? Então essa é a característica dele, sempre, né, dessa forma, ele não muda, tá? O jeito dele fazer as obras. Então vamos ver a biografia dele. O que é biografia? Biografia é quando fala, né, a vida dele, tá? Então vai falar onde ele nasceu, como ele viveu. Tem pessoas, né, que escrevem livros falando, né, a sua biografia, contando sobre a sua vida. Normalmente são pessoas famosas, né, artistas, políticos, né? Tá? Tem gente que a pessoa mesma escreve a sua biografia e outras pessoas contratam pessoas, né, para escrever a biografia, quer dizer, para escrever, para falar sobre a sua vida. Então ele vai lá, conta para a pessoa e a pessoa vai lá e faz um livro, né? Tá bom? Então vamos lá conhecer aí um pouquinho sobre esse artista nordestino aí, né? Chamado Romero Brito. Então vamos lá. Romero Brito nasceu no Recife, né? Pernambuco, no dia 6 de outubro de 1963. Começou seu interesse pelas artes na infância, então desde criança ele já tinha interesse pela arte. Quando usava sucata e papelões jornal para exercitar a sua criatividade. Ele não tinha dinheiro para comprar material, então ele utilizava, gente, de sucata, de reciclagem, papelão. Os primeiros desenhos dele ele fazia em papel de pão. Antigamente os pães não vinham dentro de uma sacolinha, né? Os pães eram maiores e eles enrolavam num papel. Então ele aproveitava esse papel para fazer desenho, tá bom? Porque quando a gente sabe fazer alguma coisa, quanto mais se exercita, mais você faz, melhor fica, mais bonito fica, mais técnica você vai adquirindo, tá bom? Iniciou o curso de Direito na Universidade Católica de Pernambuco, mas depois viajou para os Estados Unidos e lá estabeleceu-se como artista de sucesso até hoje. Desde pequeno, chamava a atenção na escola pelos desenhos coloridíssimos que fazia. Seus cadernos eram todos enfeitados. Nossa, será que as pessoas, os amiguinhos dele zombavam, né? Porque normalmente caderno colorido é de menina e ele tinha um caderno todo colorido. Vai saber, né? Se a molecada, os amiguinhos dele não ficava zoando ele, né? Pelo caderno dele ser bem colorido, não é isso, né? Mas, olha só. Teve uma infância pobre e dizia que passou a pintar para trazer luz e cor para a sua vida. Então, ali, a infância dele foi bem pobre. Aí ele pintava para se alegrar, para trazer cor, para alegria ali, né? Para aquele momento, para a vida dele, tá bom? Queria pintar um mundo diferente do seu mundo. Se o seu mundo era triste, apagado, ele queria fazer o quê? Um mundo diferente, um mundo alegre, um mundo colorido, tá bom? Aos 14 anos, fez sua primeira exposição e vendeu o seu primeiro quadro. Olha só, com 14 anos ele já vendeu o seu primeiro quadro. Mudou-se para Miami, Estados Unidos, e lá, vocês pensam que ele já ficou rico, famoso? Não, olha lá, foi lavador de carros, cortou grama, trabalhou na lanchonete, pintou e pintava no tempo livre. Então ele trabalhava nesse serviço, mas no tempo livre dele ele continuava praticando a sua arte. Hoje é um artista muito conhecido. Suas obras coloridas e alegres podem ser vistas em quadros, objetos, estampas de roupas, sapato. Então ele se tornou um artista popular. A gente pode ver as obras dele em vários lugares aí. Romero Brito é o queridinho dos artistas brasileiros e políticos. Brasileiros e internacional também, que vocês vão ver aí. Aqui, ó, é do Gianecchini, né, que é um artista brasileiro. Não sei se alguém de vocês conhece aí. Que a professora falou internacional. Quem é esse artista aqui, né? Já morreu também. Ele já morreu, né? Tá, Romero Brito tá vivo ainda, viu, pessoal? É o Michael Jackson, né? E esse político, perdão, não é artista, ele é um político famosíssimo. Quem sabe quem é esse político aqui, tá? É o ex-presidente da onde? Do Brasil?
Não, o ex-presidente dos Estados Unidos. E Romero Brito foi lá e fez uma pintura do Barack Obama, né, com a sua esposa aqui, ó, bem colorido, bem bonito, viu? Então, olha só como que ele ficou famoso, até do ex-presidente dos Estados Unidos, ele fez um quadro aí, uma pintura. Da também política aí brasileira Dilma Rousseff, que foi a ex-presidente do Brasil, tá? Ele fez um retrato dela, viu? Olha só, tá bom? E ó, sempre com as características aí, o coloridíssimo dele, tá? Então ele retratando aí a ex-presidente do Brasil, né, com o seu colorido. E também, olha só, não podia deixar, né, pessoal? Neymar, o jogador brasileiro, aí os meninos, a maioria e tudo conhece, né? Sabe quem é? Até as meninas, né, pessoal? Ele é muito famoso aí, tá bom? Então ele também fez um quadro do Neymar. Olha o cabelo do Neymar, todo verde aqui, tá bom? Ele não deixa de fazer do jeito a sua técnica aí, sempre. Aqui, pessoal, sabe o que é aqui, esse lugar? É o Aeroporto Internacional de São Paulo, chamado lá de Guarulhos, tá? É um bairro, uma cidade, né, encostadinha de São Paulo, tá? Então chama Guarulhos. E tem um aeroporto internacional. Vocês sabem por que chama aeroporto internacional? Porque são voos lá, sai voos para outros países, sai para voos para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, né? Para todo lugar do mundo. Então chama Aeroporto Internacional de Guarulhos. E lá tem esse painel bem grande aqui, ó, com a pintura dele. Então olhou, você já vê, né? Olha lá, bem colorido, com formas geométricas, tá? A Branca de Neve nunca foi tão colorida. Olha só, se você olhar bem, prestar atenção aqui, você vai ver que isso daqui é o desenho da Branca de Neve. E ele fez ela bem colorida aí, tá bom? Personagens de filmes conhecidos. Quem sabe de que filme é esse personagem aqui? Quem sabe? Os meninos devem saber, né? Eu vou perguntar depois lá no quiz lá, né? De que personagem é de que filme, né? Esse personagem aqui. Vamos ver depois, hein? Tá? Olha só. E ele fez de uma forma bem colorida também. Coisas da nossa cultura, tá? Mesmo ele, né, é um brasileiro, foi morar nos Estados Unidos, ele não deixou de prestigiar a nossa cultura, prestigiar o Brasil, que é a terra dele, tá? Então ele mostrou o carnaval, olha aqui, ó, tá? De que forma? Com o seu colorido extravagante, né, intenso, as formas geométricas. Olha aqui, um mestre-sala e porta-bandeira. Isso aqui é nos desfiles de carnaval, né, que tem esses personagens aqui no desfile, né, lá no Rio de Janeiro, aquelas escolas de samba que desfilam, né, que tem o mestre-sala e porta-bandeira. E aqui ele fez a bandeira, né, do Brasil, e no meio ele escreveu Brito, né, o sobrenome dele. União entre as pessoas e igualdade. Aqui, ó, ele fez, né, um desenho das pessoas, né, de pessoas diferentes. Aqui a gente vê um japonesinho, a gente vê negro, vê uma pessoa branca, né? E simbolizando o quê? A união, a igualdade dessas pessoas, de mãozinhas dadas aí, tá bom? A taça não foi dessa vez. Isso daqui ó, foi um desenho que ele fez, aqui ó, tá marcando, ó, em 2014. Foi o ano que o Brasil disputou a Copa do Mundo e perdeu, tá? E ele foi lá e né, fez. A taça não foi dessa vez, tá bom? As duas mãozinhas aqui, como se estivesse levantando a taça, né, as bolas, tá? E olha só o colorido dele, sempre assim, tá? Objetos, igual a professora falou, capinhas de celular, né? Tem estampa, ele já fez, sabe a caixa de sabão em pó Omo? Ele já fez um desenho para o Omo, para a caixa de sabão em pó, para a empresa, né? Então teve uma época que as caixas de sabão em pó Omo saía com os desenhos dele, saiu com as pinturas. Foi uma série, né? Tá? Foi algumas unidades lá que ele fez e aí depois acabou, passou, né? E voltou a caixa de Omo aí normal, tá bom? Mala de viagem, olha só, com estamparia também dos desenhos dele, né? Que foi retratado, pegou aqui, né, a borboleta e estampou em mala de viagem. Cadeira, olha essa cadeira aqui, né? Tá? O tecido dela é com a estampa do Romero Brito, tá bom? Animais foram muitos, né? Peixes, principalmente. Então ele retratou peixe, borboleta, tá bom? Olha esses dois peixinhos que bonitinhos aqui.
tá? E aí, ó, sempre com o colorido intenso, tá? Acabou aqui que a professora deixou. E aí, gostaram da história aí, né, da vida dessa pessoa, desse artista brasileiro, Romero Brito? Tá? Então vocês viram, ó, que ele nasceu pobre, mas já tinha habilidade artística, né? Pegava sucata, reciclagem, fazia, trabalhava, né? E depois, com 14 anos, já vendeu a sua primeira obra, mudou lá para os Estados Unidos, teve uma vida sofrida ainda antes de ficar famoso. Hoje ele mora lá nos Estados Unidos, tá, pessoal? Mas assim, hoje ele tá muito rico, famoso, tá? Pinta, né, quadros, retratos de pessoas famosas, continua fazendo as suas obras, e ele se tornou um artista muito popular, porque a gente vê as estamparias, os desenhos deles estampado em vários objetos e produtos aí, tá? Então, ele, capas de caderno, né? Tá bom? A professora vai deixar uma atividade lá no quiz para vocês responderem, tá? E um desenho para vocês fazerem aí, né? Não é igual um desenho dele, mas você vai retratar o seu desenho de forma bem colorida, como se você fosse um Romero Brito, tá? Tá. Então você pode retratar qualquer desenho, fazer qualquer desenho, mas o que a professora quer que você faça? Com um colorido bem intenso, igual o dele. E eu vou deixar umas perguntinhas para vocês responderem lá. Tudo bem? Tá? Então hoje é só, e aí a gente fica para até a próxima aula, tá bom? Se cuidem, tá? Lavem bem as mãos, quando sair pra rua usa máscara, tá? Que a professora tá morrendo de saudade e logo logo quer ver vocês juntinho dela, tá bom? Beijos e até a próxima aula, tá, pessoal? Tchau!